Boa noite, sou Frederico Tadeu Campos, médico pneumologista, coordenador do Serviço de Pneumologia do Hospital Madre Teresa e da Residência de Pneumologia do Hospital Júlia Kubitschek. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite para moderar esse evento extremamente importante e interessante da estratificação de risco da hipertensão arterial pulmonar. Como todos sabem, né, a dispneia é um sintoma muito comum, né, dentro da clínica médica. Na investigação da dispneia, é muito comum a realização do ecocardiograma, e esse binômio dispneia e ecocardiograma, às vezes com sinal de hipertensão pulmonar, ele leva inicialmente à necessidade de uma classificação correta da causa daquela dispneia com alteração ecocardiográfica de hipertensão pulmonar. Depois dessa classificação correta, principalmente nos pacientes com a hipertensão arterial pulmonar, que é o grupo 1 da classificação de Nice, é fundamental que se estratifique o risco do paciente, para que nós possamos saber qual é a gravidade daquele paciente e como aquele paciente ele deve ser tratado daí para frente. E, periodicamente, esse paciente precisa de ser reavaliado com relação a essa questão da estratificação de risco. Então, a literatura médica nessa área vem crescendo muito, porém, eu acho que esse evento tem uma particularidade muito interessante, que é trazer um aplicativo aonde a gente possa colocar de uma forma prática, objetiva e relativamente fácil para quem entende de hipertensão arterial pulmonar, essa estratificação de risco. Então, hoje, esse evento, né, ele vai contar aí com a presença, né, do Dr. Rogério de Souza, né? Rogério, é um prazer, né, acompanhar o Rogério aí desde o início da vida profissional dele, né? Assim, um amigo, né, assim, de vida inteira, e o Rogério hoje ocupa, né, a posição de professor titular da disciplina de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP e presidente da comissão de ensino do INCOR da Faculdade de Medicina. E também o Dr. Caio, né, médico assistente do grupo de circulação pulmonar e pneumologista do INCOR e Hospital das Clínicas. Então, um prazer imenso, tenho certeza que todos os participantes vão assim aproveitar muito esse evento, e no final nós poderemos responder algumas perguntas. Então, através do bate-papo, vocês podem fazer perguntas que ao final o Dr. Rogério e o Dr. Caio vão responder. Um bom evento a todos. Boa noite a todos. Agradecer inicialmente ao Fred pelas gentis palavras e sem dúvida alguma, para a disciplina de pneumologia e para o grupo de circulação pulmonar. É uma honra ter você aqui como chairman desse evento, moderando a sessão e conduzindo o evento. Eu agradeço ter aceitado o convite e, de fato, é um motivo a mais para a gente aproveitar desse evento hoje. Como o próprio Fred falou, hoje é bastante interessante, porque hoje a gente tem um motivo particular para esse evento, e como parte, a gente quer construir a importância desse motivo. Então, para começar essa construção, eu vou discutir um pouco com vocês da estratificação de risco, e em particular na hipertensão arterial pulmonar, embora ela possa ser usada em outras formas de hipertensão pulmonar. Meu grande objetivo nessa aula é até menos discutir as limitações da estratificação, mas discutir todo o racional por trás da estratificação de risco e a relevância que ela tem hoje como parte pivotal do manejo de pacientes com hipertensão arterial pulmonar. E vamos começar então vendo isso, quer dizer, como é que é o manejo hoje de pacientes com hipertensão arterial pulmonar? Eu vou até fazer questão de falar primeiro de uma subclasse não é menos relevante no sentido de importância, mas com menor número de pacientes, que são os pacientes vasorreativos, né? Então, lembrar que sempre quando você faz o diagnóstico de uma hipertensão arterial pulmonar, o primeiro questionamento que você tem que fazer é se esse paciente é vasorreativo ou não.
No passado, a gente pensava isso para todas as formas de hipertensão arterial pulmonar. Hoje a gente sabe que das diferentes formas de hipertensão arterial pulmonar, só tem, na verdade, 3 que apresentam resposta em longo prazo aos bloqueadores de canal de cálcio. Lembrando que o conceito por trás de entender se o paciente é vasorreativo é justamente eu saber se eu vou poder tratar esse paciente com uma droga não específica. No fundo, o que eu quero saber é se neste paciente, ao invés de remodelação vascular como principal mecanismo fisiopatológico, eu tenho vasoconstrição como principal mecanismo fisiopatológico. Em todas as formas de hipertensão pulmonar, de hipertensão arterial pulmonar, eu posso ter vasoconstrição como um bom componente. Mas como componente isolado, a gente só observa em 3 principais subgrupos: na hipertensão pulmonar idiopática, na hipertensão pulmonar hereditária e na hipertensão arterial pulmonar que é induzida por drogas, que no fundo funciona como uma idiopática. Depois que eu induzo a hipertensão arterial pulmonar, o comportamento desses pacientes é muito parecido com a idiopática. Nos demais pacientes, as demais formas, doenças de tecido conectivo, HIV, esquistossomose, doença cardíaca congênita, ou eu não tenho resposta aguda a vasodilatadores, mostrando que o componente de vasoconstrição não é tão relevante, ou se eu tenho resposta aguda, eu não tenho resposta crônica a vasodilatadores não específicos. De tal forma que, hoje em dia, só se faz o teste de vasorreatividade nessas 3 formas que eu citei: os pacientes com hipertensão arterial pulmonar idiopática, familiar, ou ainda na hipertensão pulmonar induzida por drogas. Lembrando que o critério que a gente usa de resposta é a queda de pressão de artéria pulmonar média de pelo menos 10 milímetros de mercúrio para valores abaixo de 40 milímetros de mercúrio, com manutenção ou aumento do débito cardíaco. Por que eu estou citando já esse grupo, se não é o nosso maior grupo de interesse na estratificação de risco? Porque nós vamos falar, eu vou repetir isso no final, quando você trata um paciente com bloqueador de canal de cálcio, para você saber se ele é um respondedor de longo prazo, você quer de fato que ele fique numa estratificação de baixo risco, mas isso não é suficiente. A gente precisa muito mais do que isso. Então, olha que interessante. Se para o grupo de não vasorespondedores a estratificação de risco tem um papel bastante relevante e bastante validado, nós vamos ver que para o bloqueador, para o paciente respondedor a bloqueador de canal de cálcio, nosso objetivo de tratamento ainda é mais agressivo do que trazer um paciente com uma situação de baixo risco. Mas vamos focar nossa atenção nesse momento para os pacientes não vasorreativos, e aqui a gente está falando de mais de 90% dos pacientes. Como é que a gente trata esses pacientes e qual é o objetivo de tratamento para esses pacientes? Veja, nós estamos num cenário em que a gente tem diversas drogas atuando principalmente nas 3 vias fisiopatológicas mais relevantes e mais conhecidas, a via da endotelina, do óxido nítrico e da prostacyclina. Dentro dessas vias, a gente tem inúmeras drogas com semelhantes graus de evidência quanto à sua efetividade. Veja, isso cria um problema, porque já cria um problema de saber qual droga é melhor que a outra. A gente não tem esse dado. Mas isso permite que a gente, ao invés de tentar descobrir que droga é melhor que a outra, que estratégia utilizar. E isso foi feito ao longo do tempo. O foco dessa aula não é tratamento, mas isso foi feito ao longo do tempo. Então a gente discute hoje começar a maior parte dos pacientes com terapia combinada, a evoluir até terapia tripla, o momento do transplante, enfim, isso só foi possível porque a gente tem drogas com níveis semelhantes de evidência de eficácia. Caso contrário, a gente teria necessariamente um ordenamento de que droga usar uma após a outra e até chegar nas diversos tipos de combinação. Mas, por outro lado, essa multiplicidade de estratégias que a gente pode utilizar nos cria um problema. O quando mudar de estratégia? Que goal eu tenho terapêutico? O que eu quero? Claro que o que a gente quer com o paciente é melhorar o paciente, dar qualidade de vida e quantidade de vida para ele. Mas esta foi uma grande evolução que a gente teve ao longo do tempo. Se você pegar o primeiro guideline, que foi publicado em 2004, oriundo do Simpósio Mundial de 2003, olha que interessante, só estava indicado o tratamento para pacientes em classe funcional 3 e 4. Com isso, a gente consegue inferir que o objetivo desta época de tratamento era ter um paciente em classe funcional 2, porque a gente nem sabia o que fazer com o paciente em classe funcional 2. Os trials existentes só tinham tratado os pacientes mais sintomáticos, os oligossintomáticos não tinham sido tratados. Então, o objetivo de tratamento neste momento, com a evidência que a gente tinha nesta época, era melhorar a qualidade de vida do paciente, a gente queria diminuir sintomas. Então, levar o paciente para a classe funcional 2 era efetivamente um goal.
O que a gente aprendeu ao longo do tempo, que dá uma olhada, esse é um trabalho bem interessante do grupo de Hanover, que foi um trabalho retrospectivo, que mostrou o seguinte: pacientes que tinham evoluído para a classe funcional 2, tinham saído de classe funcional mais avançada e evoluíram para a classe funcional 2, isso sem dúvida era o objetivo de tratamento inicialmente, mas ainda assim a gente tinha uma mortalidade em 5 anos maior do que 20%. O que já deixava claro que trazer para uma situação de menos sintoma não se traduzia necessariamente num prognóstico aceitável, porque 20% de mortalidade em 5 anos é um prognóstico muito ruim para uma doença efetivamente de uma população jovem e ativa. Então, isso já mostra uma grande limitação de eu usar a classe funcional como grande gol terapêutico. É a partir deste primeiro dado que se evoluiu para o que a gente chama hoje da estratificação de risco. Qual o racional por trás dela? O racional por trás dela é entender como se comporta a doença. E se a gente for focar especificamente na hipertensão arterial pulmonar, o que eu tenho na hipertensão arterial pulmonar é uma remodelação progressiva dos vasos pulmonares. Então, do ponto de vista anatomopatológico, a doença está de fato na arteríola, está na microcirculação pulmonar, e eu tenho uma remodelação progressiva. O que isso faz do ponto de vista mecânico? À medida que o vaso se remodela, eu saio de uma situação de um vaso não remodelado, que tem alta complacência e baixa resistência, e o vaso vai perdendo complacência e ganhando resistência. Então, isto como característica maior. É o aumento de resistência que faz com que o ventrículo direito tenha que aumentar o gradiente pressórico para que eu tenha circulação de sangue pela circulação pulmonar. Então, veja, do ponto de vista mecânico, eu passo a ter, de uma situação de maior complacência e baixa resistência, eu passo a ter baixa complacência e alta resistência, o que faz com que, para que eu tenha circulação de sangue neste circuito, tenha que existir alta pressão. E aí se configura a hipertensão arterial pulmonar. Eu sempre gosto de usar isso como exemplo para dizer que a doença começa muito antes da pressão aumentar. Ou seja, mesmo o fenômeno hipertensão pulmonar é um fenômeno já tardio, no sentido de que a doença remodelação vascular começou antes. Mas se traduz mecanicamente nisso, o que vai gerar um maior esforço ao ventrículo direito, e o ventrículo direito, então, como resposta, tenta aumentar sua contratividade, num primeiro momento absolutamente acoplada e absolutamente sincrônica, por exemplo, a resposta entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, até que, com o progredir da doença, eu começo a ter uma resposta absolutamente desproporcional, ou, do ponto de vista prático, uma resposta desacoplada entre ventrículo direito e ventrículo esquerdo, e também desacoplada entre ventrículo e circulação pulmonar. Funcionalmente, isso vai se traduzir como queda do débito cardíaco, então eu saio de uma situação de débito cardíaco normal e evoluo para uma situação de menor débito cardíaco, o que também funcionalmente se traduzirá em pior dispneia. Eu saio de uma classe funcional 1, 2, ou seja, dispneia só a grandes esforços ou até sem dispneia, para uma situação em que eu tenho dispneia em repouso. Ou se eu quiser olhar isso do ponto de vista de teste de exercício, eu tenho um teste de caminhada de 6 minutos, ou mesmo uma ergoespirometria praticamente normal, e vou para uma situação em que eu tenho um consumo de oxigênio diminuído, portanto minha capacidade respiratória diminuída, ou mesmo o reflexo em termos de teste de caminhada de 6 minutos baixo. Veja, isto reflete esse quadro, reflete o conjunto de variáveis que a gente tem hoje, inclusive, para avaliar em hipertensão pulmonar. Mas, por outro lado, ele tem um conceito enganoso. Mesmo eu tendo usado para explicar para vocês a evolução da doença, ele tem um conceito que é bem enganoso. Eu, olhando o quadro desse jeito, dá a impressão que as coisas todas acontecem em série e em paralelo, começando do mesmo ponto. Então, aquilo que acontece em série da evolução de grau 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de Heath-Edwards, na verdade não é assim. O pulmão, a doença vai acontecendo de forma heterogênea, de tal forma que não é só um paciente com resistência alta que vai ter um ventrículo ruim, ou ainda um paciente com resistência alta que vai ter uma classe funcional 4. Se fosse isso, eu não precisava de um monte de variável, eu podia usar uma variável só. O problema da doença é que a doença é uma doença heterogênea per se. Então eu tenho pacientes que, embora não tenham ainda uma grande resistência vascular pulmonar, já tem um ventrículo cuja remodelação foi inadequada, e a capacidade de resposta é inadequada, e o débito cardíaco já é ruim. Eu tenho pacientes que, embora tenham um débito cardíaco bom,
até pelo consumo periférico de oxigênio, já não tem uma classe funcional adequada e já é mais sintomático, porque efetivamente até a resposta muscular periférica dele não está adequada. O teste de 6 minutos é ruim, o teste de caminhar, a ergospirometria mostra, por exemplo, espaço morto de comportamento no exercício completamente distinto, porque eu tenho um acometimento vascular mais heterogêneo. Esse é o grande problema da hipertensão arterial pulmonar. Ela não é homogênea. E este é o motivo pelo qual eu não posso basear nada das minhas decisões numa única variável, senão necessariamente qualquer que seja a variável que eu escolher deste quadro, eu vou ter a mesma situação que eu mostrei para vocês com a classe funcional. Eu vou ter um paciente que foi para a minha situação desejada, um paciente em classe funcional 1, 2, e ainda assim tem uma mortalidade alta. Ou seja, aquela variável não é suficiente. Mas isso é verdade para todas, porque esse sistema não acontece de forma paralela. Ele não é um sistema totalmente linear, ele é um sistema heterogêneo. Então eu tenho respostas que estão ocorrendo em inclinações diferentes umas das outras. E isto é que traz o conceito de eu não só avaliar uma variável, mas considerar um conjunto de variáveis. E isto é que trouxe a base para a primeira sugestão de uma estratificação de risco em hipertensão arterial pulmonar. No fundo, quando a gente fala de estratificação de risco, a gente tem duas grandes ferramentas. A gente tem a tabela que foi proposta pela European Respiratory Society e pela European Society of Cardiology, e nós temos uma outra ferramenta, que é a ferramenta derivada do registro norte-americano de hipertensão arterial pulmonar, que tem características um pouco diferentes e eu vou comentar as características de cada uma delas. Vamos começar, neste momento, com a tabela proposta para as sociedades europeias. Veja, ela nada mais fez do que refletir aquilo que eu mostrei para vocês quanto à cascata de fisiopatologia da hipertensão arterial pulmonar. Então, eu vou dividir meus pacientes em baixo risco, risco intermediário e risco alto. Bom, faz todo sentido. Então, a gente já viu que, de fato, combinar variáveis faz mais sentido do que usar uma variável só. Qual uma limitação desta abordagem aqui? Ela não leva em consideração importância de variável. Ou seja, eu considero que a classe funcional tem a mesma relevância para eu classificar a gravidade da doença que o teste de caminhada de 6 minutos. E tem a mesma relevância que o teste cardiopulmonar de esforço, ou que o NT-proBNP e o BNP, enfim. Ou seja, eu estou considerando linha a linha com o mesmo peso. Porque no momento em que eu vou dar pontos ou não, e esta é a forma de usar vocês vão ver isso melhor na próxima apresentação, na apresentação do professor Caio, no momento em que eu dou pontos, ou assumo importância para uma ou outra variável, mas eu coloco do mesmo jeito, com o mesmo peso, eu estou dizendo que elas têm a mesma relevância prognóstica, o que não necessariamente é verdade. Então, esta poderia ser uma limitação do uso desse sistema. E, de fato, esse sistema foi proposto em 2015, mas ele não foi aceito como ele não foi utilizado como uma grande ferramenta de estratificação até que foi feita uma validação desse sistema, até que se mostrou que o racional por trás desta tabela, e mesmo esta limitação que essa tabela tem de você dar o mesmo peso para todas as variáveis, ainda assim a informação derivada dela era relevante. 3 estudos validaram o uso dessa tabela. E esses estudos foram muito felizes em mostrar, através de abordagens distintas. Então, a gente tem os 2 primeiros estudos, tanto com o registro SPAR, que é o registro sueco, quanto o Compera, que é um registro europeu, mas predominantemente alemão, eles usando várias das variáveis da tabela, e dando notas diferentes para dependendo de onde você está na variável, seja baixo risco, risco intermediário ou risco alto, eles conseguiam construir uma nota final que classificava você como baixo risco, risco intermediário ou risco alto. E é interessante notar que com esta construção, vamos pegar aqui o registro sueco, no momento em que eu classificava um paciente em baixo risco, na sua condição basal, eu já tinha uma melhora de previsão prognóstica quando eu comparava, por exemplo, com a classe funcional 2 isoladamente, mostrando que combinar variável, de fato, era mais significativo. Então, essa abordagem foi um avanço, porque ela validou, efetivamente, a tabela europeia. Mais ainda, eles conseguiram mostrar que a resposta ao tratamento inicial
também podia ser traduzida pela avaliação de risco após o tratamento inicial. Então, não é simplesmente eu fazer o diagnóstico e determinar prognóstico do paciente. Não. Eu ter um paciente que se mantém ou que é trazido para o baixo risco se traduz num prognóstico muito melhor do que aqueles pacientes que deterioram para risco intermediário ou alto, ou ainda que não conseguem, que se mantêm em risco intermediário ou alto. Então, veja, o que esses dois estudos mostraram é que eu não só tinha que usar a estratificação de risco para saber o prognóstico do meu paciente quando eu faço o diagnóstico, mas eu estava estabelecendo um goal terapêutico. O que eu quero de verdade quando eu trato é ou manter meu paciente no baixo risco ou trazer meu paciente para o baixo risco. E esta foi a grande revolução desses trabalhos, porque eles não só determinam um prognóstico melhor, mas eles de fato determinam o goal terapêutico, qualquer que seja a estratégia que você queira abordar, que você queira utilizar. Uma abordagem um pouco diferente daquela tabela foi dada pelo grupo francês. O grupo francês parte do pressuposto que ele só quer identificar pacientes de baixo risco. Então, no fundo, ele quer que o paciente, a depender do número de variáveis que esse paciente tem em baixo risco, ele consegue, de fato, determinar o grupo de baixo risco. Então, quando se usam variáveis invasivas e não invasivas, o grupo francês determinou que ter 3 ou 4 variáveis em baixo risco configurava uma situação de baixo risco. Perfeito. Isto também era válido tanto na condição basal, durante o diagnóstico, como também no follow-up. Quer dizer, no follow-up, quanto mais variáveis você tem na classificação de baixo risco, melhor é o seu prognóstico. E olha que interessante. De novo aqui, não está se colocando qual variável, no sentido de uma variável ser melhor que a outra. Eu ter uma variável de classe funcional em baixo risco é equivalente neste registro a ter um débito cardíaco, um índice cardíaco maior do que 2,5. Então, mesmo a limitação que aquela tabela europeia tem de considerar as variáveis com a mesma capacidade prognóstica, se mostra irrelevante. Aquela limitação se mostra irrelevante aqui. Eu ter essas 4 variáveis, classe funcional, índice cardíaco, pressão de átrio direito e teste caminhada de 6 minutos, em condição de baixo risco, se traduz num prognóstico em 5 anos absolutamente desejável para todos os pacientes com hipertensão arterial pulmonar. Mas eles foram além. Eles falaram assim, ok, só que aí eu estou utilizando necessariamente 2 variáveis que são oriundas do cateterismo. E se ao invés dessas variáveis eu colocar o BNP como um surrogate hemodinâmico, ou seja, como uma variável que de alguma forma reflita a hemodinâmica. E o resultado que eles tiveram foi fantástico, porque eles conseguiram mostrar que se o BNP, aliás, no trabalho foi até mais robusto do que com a variável invasiva. Que se o BNP tiver em baixo risco, com classe funcional 1 e 2, e o teste caminhada de 6 minutos também em baixo risco, eu tenho um prognóstico em longo prazo muito significativo. Então, não só eu uso variáveis de maior complexidade, como com classe funcional, teste de 6 minutos e BNP, eu tenho algo que eu posso aplicar na prática diária de praticamente todos os centros de hipertensão arterial pulmonar. Então, esse foi a grande virada, mas lembra, diferente dos outros grupos, dos outros trabalhos que visam estratificar em baixo, intermediário e alto risco, o trabalho francês, ou a metodologia francesa, serve para identificar o paciente de baixo risco. Ele serve muito mais para determinar teu goal terapêutico do que qualquer outra coisa. Obviamente, no diagnóstico, você consegue saber se ele está ou não em baixo risco, mas mais do que isso, você determina o que você quer com o tratamento, o que traz uma aplicabilidade prática para este trabalho. Já a abordagem do registro americano é um pouco distinta. Por quê? Porque a abordagem deles foi, de fato, uma análise multidimensional em que as variáveis não têm o mesmo peso. No momento em que se faz o score do review, então o score derivado do registro review, ele leva em consideração pesos entre as variáveis. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu ter um BNP maior do que 800 é mais grave do que eu ter sido hospitalizado nos últimos 6 meses. Então, essa é uma primeira característica do score review. Ele tem um certo peso diferente entre as diferentes variáveis. A outra coisa é que ele incorpora características da evolução do paciente, que embora possam ser irrelevantes para o diagnóstico, elas passam a ser muito relevantes ao longo do segmento, como, por exemplo, a variável hospitalização.
E ela também incorpora consequências da doença. No momento em que eu coloco pressão sistêmica, a frequência cardíaca e mesmo a função renal, através do ritmo de filtração glomerular, eu estou olhando repercussões sistêmicas da doença. Por outro lado, ela traz algumas características que sempre incomodaram. Quer dizer, ela traz em si características que são imutáveis. O diagnóstico de base do paciente é imutável, ele não muda ao longo do tempo. O que poderia configurar uma limitação do review no follow-up. Mas isso não aconteceu. O estudo review, nas suas diferentes scores resultantes, teve característica prognóstica clara e também o review conseguiu agrupar os diferentes scores em categoria de baixo risco, risco intermediário e risco alto. Obviamente que existe uma disputa dentro desse cenário, uma disputa acadêmica dentro desse cenário, mas o trabalho com o estudo review, numa população um pouco diferente da população europeia, mostra, quando aplicado, quando você aplica os três estratégias diferentes na mesma população, o review, o compara e a proposta francesa, o que tem melhor desempenho é o estudo review, é o score resultante do estudo review, quer dizer, é esta calculadora de risco derivada do registro norte-americano. Então, isto faz com que existam grandes defensores do score review como sendo a melhor forma de definir prognóstico. Mas, de toda forma, ela não é a forma mais simples, porque eu tenho múltiplas variáveis que eu deveria levar em consideração. Embora ela seja validada por um certo número de variáveis faltantes, eu tenho múltiplas variáveis que eu tenho que levar em consideração. Isso fez com que os pesquisadores responsáveis pelo estudo review falassem, ok, vamos tentar, então, gerar também marcadores não invasivos. Vamos analisar só os dados não invasivos do nosso score e ver qual a resultante disso. E esse trabalho foi publicado bastante recentemente, resultou no que seria o Review Lite. O Review Lite nada mais é do que uma calculadora simplificada derivada do Review. Ela não leva em conta todas as variáveis, ela leva em conta só 6 variáveis. Quais são elas? O ritmo de filtração glomerular, classe funcional, a pressão sistólica, a pressão sistêmica do indivíduo, a pressão sistólica sistêmica, a frequência cardíaca, o teste de caminhada de 6 minutos e, por fim, o BNP. Então, só variáveis que, teoricamente, seriam muito acessíveis a qualquer centro de hipertensão arterial pulmonar. E o resultado que eles tiveram foi bastante surpreendente, assim, no sentido de que eles mostraram a mesma capacidade do uso da calculadora mais complexa. Então, mesmo as variáveis mais simples parecem ser mais relevantes do que as variáveis mais complexas, ou seja, a repercussão que eu tenho nessas variáveis que foram utilizadas não invasivas parece ser mais relevante para eu determinar prognóstico até do que as variáveis hemodinâmicas, por exemplo. E mais interessante desse estudo é que eles tentaram validar, veja, eles colocaram 6 variáveis não invasivas, mas eles tentaram validar a ausência de cada uma dessas variáveis para ver se ainda assim você poderia usar esta calculadora simplificada. E ela é bem robusta na ausência de múltiplas variáveis. E talvez para mim o que é mais interessante é que esse estudo validou o estudo francês. Por quê? Porque se eu das 6 variáveis só utilizar BNP, teste de caminhada de 6 minutos e classe funcional, tal qual a abordagem francesa, eu tenho a mesma capacidade prognóstica da calculadora. Então, isto para mim minha interpretação deste dado é que isto define o mínimo que qualquer centro de hipertensão arterial pulmonar tem que ter. No momento em que eu tenho capacidade de usar variáveis não invasivas, portanto, eu não preciso necessariamente do cateterismo para avaliar risco e avaliar resposta terapêutica. E mais ainda, eu consigo com variáveis tão simples quanto o BNP, teste caminhada de 6 minutos, validada em 2 grandes estudos, como extremamente poderosas do ponto de vista prognóstico e de goal terapêutico, eu passo até aqui, na minha concepção, o que é o mínimo necessário que a gente precisa ter, tanto durante o diagnóstico quanto no follow-up dos pacientes com hipertensão arterial pulmonar. Isto significa que é o melhor possível? Claro que não. Isto aqui só determina o que é o mínimo necessário. À medida que eu agrego mais variáveis, eu tenho ganho. Não é nosso objetivo aqui discutir a limitação da forma atual, mas há bastante tempo a gente vem falando que nenhum dos scores utiliza o ventrículo direito como alvo de estudo, ou seja, como variável relevante. Não há dúvida que no futuro
no futuro próximo, inclusive, isto vai ser incorporado nas estratificações de risco, que a função e a remodelação do ventrículo direito entrará como um passo a mais. Mas o que essas calculadoras as formas de estratificação de risco existentes até hoje mostram qual é o mínimo que a gente tem que usar e o quanto isto é melhor do que usar qualquer uma dessas variáveis de forma isolada. Tanto isto é verdade que olha a diferença. Quando a gente falava de usar uma variável isolada, a gente tinha grandes gaps de prognóstico ao longo do tempo. À medida que eu uso qualquer uma das abordagens, seja o review, seja o compara, seja a abordagem francesa, a gente consegue com segurança determinar uma população de muito bom prognóstico em um ano. Então, isso é muito relevante. Eu passo a ter uma segurança muito maior ao começar a tratar meu paciente ou ao avaliar a resposta terapêutica do meu paciente, saber o prognóstico dele em um ano. Não me baseando numa variável só, mas me baseando numa avaliação multiparamétrica do risco que esse paciente está correndo, tanto ao diagnóstico quanto após o tratamento. E tanto isso se tornou realidade que isso é a base hoje do tratamento. À medida que eu faço o diagnóstico, eu determino o prognóstico do meu paciente de uma forma multiparamétrica usando a estratificação de risco. Qual delas? Qualquer uma. Qualquer que seja a abordagem que eu queira usar. Então, qualquer que seja a abordagem que eu queira usar é suficiente para eu conseguir determinar a estratificação de risco. A depender da estratificação de risco, eu vou ser mais ou menos agressivo no tratamento. Eu não vou discutir aqui o papel ou não de monoterapia. Mas, de uma forma geral, para pacientes que não são alto risco, eu tento terapia combinada oral, e para pacientes em alto risco, eu já agrego uma droga parenteral, porque eu sei que o prognóstico dessa população é muito reservado. E mais do que isso, os estudos conseguiram determinar que o goal terapêutico para qualquer paciente é estar em baixo risco. De novo, sobre que ferramenta, sobre que abordagem de estratificação? Qualquer uma delas. O que não é mais possível a gente fazer é usar uma variável única para abordar, e se eu tiver que usar as variáveis mais simples, o que os estudos agora corroboram é que eu tenho 3 variáveis mínimas que eu preciso ter. Teste de caminhada de 6 minutos, BNP e classe funcional. Como o Fred falou, quer dizer, eu espero ter demonstrado para vocês a relevância da estratificação de risco, mas a gente precisa, de alguma forma, universalizar o conhecimento a respeito e a utilização. Certamente a gente tem ainda tanto paciente em monoterapia no mundo, não é por baixo acesso às drogas. Esse é um problema nosso aqui no Brasil. Mas se você pegar na Alemanha, 40% dos pacientes estão em monoterapia. Por que isso? Porque boa parte desses pacientes está em classe funcional 2. Então o médico erroneamente entende aquilo como sendo uma situação de estabilidade. Eu acho que aqui a gente tem, a Bayer teve uma iniciativa muito bem-vinda, que foi de disponibilizar de forma universal um aplicativo que está disponível em qualquer plataforma para você fazer estratificação de risco. E o mais interessante, como é que eu posso fazer estratificação de risco com esse aplicativo? Qualquer que seja a abordagem. Então, o que é interessante é que assim, a abordagem, a escolha, que tipo de estratificação de risco eu acredito que seja melhor, com base no meu escrutínio fino sobre os trabalhos, eu posso utilizar, porque o aplicativo permite que você use qualquer uma delas, seja a abordagem francesa, a abordagem do Compera, seja o review na sua totalidade, ou ainda a ferramenta simplificada do review, com as 6 variáveis não invasivas, que é o Review Lite. Então, acho que aqui a gente tem uma oportunidade não só de rediscutir a relevância da estratificação de risco, mas também de dar esse passo a mais e apresentar para todo mundo um aplicativo que visa, na verdade, universalizar o uso da estratificação de risco, porque ela hoje é pivotal, como nós vamos ver até na frase que eu vou usar na minha conclusão, ela é pivotal para o manejo de pacientes com hipertensão pulmonar. Acho que o Fred salientou bem, são 2 coisas pivotais: o diagnóstico correto e a estratificação de risco. É só assim que a gente trata direito o paciente com hipertensão arterial pulmonar. Então, concluindo, ao longo dos anos, a gente mudou muito os objetivos de tratamento de hipertensão arterial pulmonar, porque a gente viu que usar as variáveis que a gente usava, classe funcional, teste caminhada de 6 minutos, isoladamente, não traduzia o prognóstico que a gente gostaria que o paciente tivesse. Para isso, a avaliação de risco multiparamétrica se tornou, de fato, a pedra fundamental. Por quê? Porque ela permite determinar quão agressivo tem que ser minha primeira linha de tratamento, mas ela determina o goal de tratamento. Ela determina onde eu quero chegar, porque eu sei que chegando ali se traduz num prognóstico desejável para o paciente com hipertensão arterial pulmonar. E que, de novo, várias abordagens a gente tem, mas todas elas são boas.
Elas podem diferir um pouco em conceito, na forma como tratam as variáveis, mas o que é importante ficar como recado é que a estratificação de risco tem que ser prática rotineira de qualquer médico. Eu escrevi centro aqui, mas qualquer médico cuidando de um paciente com hipertensão arterial pulmonar. Caso contrário, eu posso estar subdimensionando ou superdimensionando o tratamento que eu tenho que dar para o meu paciente, e nenhuma dessas duas situações é boa para o paciente com hipertensão arterial pulmonar. Eu, com isso, gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. A gente vai ter tempo depois, no final, para discutir. E, como sempre, eu gosto de agradecer a unidade de circulação pulmonar aqui da disciplina de pneumologia da Faculdade de Medicina da USP, que é o que torna possível tudo o que a gente faz, inclusive os eventos como o de hoje. Bom, muito obrigado, Rogério. É realmente uma apresentação brilhante, né? De um assunto, às vezes, complexo, mas que, baseado aí na relação entre a fisiopatologia da doença e os estudos atuais da estratificação multiparamétrica, você conseguiu ilustrar de uma forma brilhante e esclarecedora para a gente. Agora, o professor Caio Fernandes, ele vai nos brindar aí com uma apresentação de caso clínico, utilizando, né, essa ferramenta que quem já teve a oportunidade de utilizar realmente foi assim, uma iniciativa muito bacana, muito prática e que eu acho que vai contribuir muito para aperfeiçoar o tratamento da hipertensão arterial pulmonar no Brasil, que é esse aplicativo disponibilizado pela Bayer. Então, Caio, a palavra é sua. Muito obrigado, Fred. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à Bayer pelo convite. Gostaria de agradecer também ao Fred pela apresentação. E a mim coube discutir casos clínicos da estratificação de risco de hipertensão pulmonar na prática clínica. Esses são os meus conflitos de interesse com relação a esta apresentação. Então, nos próximos minutos, eu vou dar sequência ao que o Fred começou mostrando para a gente, a relevância de uma estratificação de risco multiparamétrica de pacientes com hipertensão pulmonar. O Rogério constrói o racional de onde surgem essas estratificações, como essas ferramentas foram desenvolvidas e qual é a relevância dela na prática clínica. E agora, nós vamos tentar aplicar isso num caso rotineiro de hipertensão pulmonar. Então, nos próximos minutos, eu pretendo discutir com vocês como utilizar na prática as ferramentas de estratificação de risco e será que eu preciso delas realmente? Eu não posso confiar especificamente na minha prática clínica. E para exemplificar a nossa confiança na nossa prática clínica, médicos, quanto mais velhos, mais confiam no jeitão do paciente, eu trago esse quadro aqui, pintado por John William Waterhouse, em 1903, que hoje está em exposição numa galeria em Liverpool, Eco e Narciso, onde Waterhouse replica um dos poemas do poeta Ovídio. Nesse poema, ele conta a história de Eco e Narciso. Eco era uma ninfa que se apaixona por Narciso, e ela tenta seduzi-lo com o som da sua voz, mas Narciso renega o amor de Eco. E ela, então, o enfeitiça e o condena a se apaixonar por alguém que ele nunca poderia ter. Ele passa num riacho e olha uma imagem linda refletida no espelho, a sua própria imagem. E lá ele permanece até falecer e brotaria nesse local a flor que hoje nós conhecemos como Narciso. Eco estava bem à sua frente, disposta a amá-lo, e Narciso não conseguia ver nada mais além do seu reflexo no espelho. O médico que confia especificamente na sua impressão clínica se comporta um pouco como Narciso. Ele não consegue olhar além e tentar ver que pode haver algo melhor, fácil e que te ajude a otimizar o tratamento clínico do seu paciente. Vamos começar com um caso clínico real. Uma paciente feminina de 20 anos, natural e procedente de São Paulo, com dispneia progressiva há 6 meses, agora aos pequenos esforços, não tinha nenhum histórico familiar ou pessoal relevante, e ao exame clínico ela se encontrava no ritmo cardíaco regular, com uma hiperfonese de segunda bulha, uma frequência cardíaca normal, uma pressão arterial de 96/62 e algum edema de membros inferiores. Como boa parte dos pacientes que procuram serviço de referência em hipertensão pulmonar, ela já nos trazia um ecocardiograma que mostrava um átrio esquerdo de dimensões normais,
com uma fração de ejeção de ventrículo esquerdo normal, mas com sinais de dilatação do ventrículo direito e uma pressão sistólica de artéria pulmonar estimada em 110 milímetros de mercúrio. Então, é uma paciente com dispneia que já tem um exame ecocardiográfico sugestivo de hipertensão pulmonar. Não é por conta disso que nós vamos deixar de fazer o algoritmo diagnóstico de hipertensão pulmonar como um todo. Então, nós vamos seguir com a investigação de dispneia, com exames de imagem do parênquima pulmonar, notando um pronunciado abaulamento do tronco de artéria pulmonar e o espaço retroesternal ocupado por uma área cardíaca, denotando cardiomegalia. O parênquima pulmonar dessa paciente foi avaliado também com uma função pulmonar e com uma tomografia de tórax. Note a pronunciada dilatação da artéria pulmonar nas imagens superiores. E a gente segue na investigação. Então, eu avaliei uma paciente com potencial hipertensão pulmonar, eu avaliei o risco dela ter a causa mais prevalente de hipertensão pulmonar secundária à doença do ventrículo esquerdo, grupo 2, descartada com o ecocardiograma e com a idade do paciente. Eu descartei a segunda causa mais prevalente de hipertensão pulmonar, grupo 3, com uma função pulmonar e uma tomografia sem sinais de doença parenquimatosa, e eu sigo em termos de prevalência e descarto agora grupo 4 com uma cintilografia de inalação-perfusão. Note que não há um mismatch da perfusão primeira e terceira imagens com a inalação, segunda e quarta imagens. Eu tenho um match e não um mismatch. Então, eu não tenho hipertensão pulmonar nem do grupo 2, nem do grupo 3, nem do grupo 4. Próximo passo, confirmação diagnóstica. Antes de confirmar o diagnóstico, a gente já pode começar a fazer alguns exames para entender a real gravidade dessa paciente. E aí a gente já faz uma avaliação precoce no ambulatório, uma medida de classe funcional, um BNP e um teste de caminhada de 6 minutos, com os valores aqui descritos para os senhores. Procedemos à investigação diagnóstica, uma paciente que tinha possivelmente uma hipertensão pulmonar de etiologia idiopática, e ela faz o cateterismo cardíaco direito com os valores aqui expostos em tela. Então, ela tinha uma hipertensão pulmonar, uma pressão média acima de 20, note ali a pressão de 60, de componente pré-capilar, uma pressão de oclusão de 8, portanto, menor do que 15, componente arterial predominante, e com os outros parâmetros de estratificação de risco, demonstrando heterogeneidade dos valores. Então, ela tinha uma pressão de átrio direito bastante elevada, com um índice cardíaco relativamente preservado e uma saturação venosa bastante boa. Como era uma paciente com hipertensão pulmonar de etiologia idiopática, como o Rogério nos mostrou, cabe a realização do teste de óxido nítrico, para tentar identificar se o componente dessa paciente, predominante fisiopatológico da hipertensão pulmonar, é vasoconstrição. E esta paciente era uma respondedora. A sua pressão média caiu de 60 para 35, portanto, menor do que 40 e mais do que 10 milímetros de mercúrio, com elevação do índice cardíaco de 2,8 para 3. Então, eu tenho uma paciente com hipertensão pulmonar idiopática respondedora ao teste agudo de vasodilatação. Como o Fred falou e o Rogério reforçou, o primeiro passo do tratamento do paciente com hipertensão pulmonar é a estratificação de risco. E eu trago novamente a tabela, talvez o slide mais apresentado e apresentações de hipertensão pulmonar, publicado no consenso de 2015, onde os autores nos colocam uma série de variáveis que sugerem que nós utilizemos esta tabela para execução da estratificação de risco. Mas a teoria é mais fácil do que a prática. A tabela não veio com bula. E quando essa tabela foi publicada originalmente, houve muita dúvida de como aplicá-la na vida real. Posso dizer para vocês que eu fui revisor de um trabalho de 2 autores da tabela, e havia divergência entre os próprios autores como interpretar. Um deles achava que para o paciente ter um baixo risco, por exemplo, ele tinha que ter todas as variáveis em baixo risco, e outro autor achava que se mais da metade das variáveis estivesse em baixo risco, esse paciente poderia ser considerado baixo risco. Esse choque começa a passar com os trabalhos dos registros que o Rogério mostrou a partir de 2017. Então, vamos ver na prática como isso é feito? Então, eu trago aqui a tabela e coloco as avaliações da nossa paciente iniciais. E veja que essa paciente é bastante complicada, como em geral a vida é. Ela não é tão simples assim.
ela tem variáveis que transitam em todas as categorias. Variáveis de baixo risco, variáveis de risco intermediário e variáveis de alto risco. Vamos dar uma simplificada. Vamos pegar algumas variáveis mais relevantes. Então, ela tem algumas variáveis intermediário, baixo e alto. E agora, como é que eu vou estratificar o risco dessa paciente se ela tem variáveis nas 3 condições? Então, vamos usar agora, então, o aplicativo que a Bayer nos oferece para tentar identificar se conseguimos avaliar a estratificação de risco dessa paciente. Vamos começar com a estratificação de risco do registro francês com 4 variáveis, avaliando teste de caminhada, classe funcional, índice cardíaco e pressão de átrio direito. Veja, o algoritmo já nos mostra, paciente de não baixo risco, vermelho, precisamos fazer alguma coisa, essa paciente merece atenção. Vamos agora para a estratificação com o registro alemão, com o registro Compera. Preenchendo as 6 variáveis disponíveis, eu tenho que essa paciente se encontra em risco intermediário. Eu tiro a subjetividade da avaliação da tabela e tenho agora uma avaliação mais objetiva. Vamos para a avaliação do review que avalia na sua versão 2.0, publicada em 2019, 13 variáveis. A forma mais complexa, talvez de mais difícil avaliação, que requer mais esforço, mas que, como o Rogério mostrou também, talvez seja a forma mais fidedigna de avaliação prospectiva do paciente com hipertensão pulmonar. Na estratificação do review, a paciente também nos mostra ser risco intermediário. E o review tem a sua versão atualizada e simplificada, publicada esse ano, do Review Lite, de 13 variáveis para 6 variáveis, algo muito mais palatável e utilizável na prática real, e que nos mostra também que era uma paciente de risco intermediário. Então, vale a pena chamar a atenção aqui para a calculadora, que você tem em cada uma das ferramentas de estratificação de risco um link que vai te jogar no artigo original. Então, se você tiver alguma dúvida de como utilizar cada uma dessas estratificação, você pode ler o artigo original. Ok, identifiquei que a minha paciente está, então, em risco intermediário, mas ela era uma paciente positiva no teste de vasodilatador. Então, essa é a nossa proposta de tratamento baseado na estratificação de risco que nós utilizamos no nosso serviço no INCOR, que será publicada na próxima edição dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. A nossa paciente, neste momento, encontra-se neste ponto. Então, a recomendação é que façamos uma terapia oral com bloqueador de canal de cálcio em alta dose, mecanismo fisiopatológico dela básico, vasoconstrição. E após o tratamento, 3 meses, esta paciente é reavaliada e notem, ela passa de ter variáveis em todas as categorias de risco e ela melhora clinicamente de uma forma muito importante e passa a ter todas as variáveis no baixo risco. Obviamente, ela é baixo risco, mas vamos olhar, então, como é que a gente consegue fazer essa estratificação usando o algoritmo e ver como é simples a realização dessa estratificação com o algoritmo. Vamos trocar agora para o registro francês da sua forma simplificada. 3 critérios clínicos, teste de caminhada, classe funcional e BNP. Paciente que era não baixo risco, agora está verde, 3 critérios em baixo risco. E o aplicativo ainda te dá uma outra vantagem. Eu posso comparar os exames atuais com os exames anteriores e avaliar se a paciente evoluiu a contento ou não. E aqui, claramente, a paciente evoluiu a contento. Será que essa informação é válida para o Compera também? Agora eu não tenho mais as variáveis hemodinâmicas, eu só tenho 3 variáveis clínicas. E a resposta do Compera é rigorosamente a mesma do registro francês. Eu tenho uma paciente com 3 variáveis em baixo risco, portanto, ela é baixo risco. Vamos seguir e vamos ver também se a gente aplica paciente na sua versão Review Lite, forma simplificada. Paciente, aqui os parâmetros avaliados são um pouquinho diferentes, note, entra a função renal, entra a pressão arterial sistólica, entra a frequência cardíaca e se mantém teste de caminhada de 6 minutos e BNP, e a paciente está em baixo risco. Então, sim, o seu tratamento foi bem sucedido, independente da ferramenta escolhida. Note, a ferramenta escolhida, elas tendem a conversar entre si
e mostrar o mesmo resultado, escolha uma e siga com ela até o final. Bom, o que diz o nosso consenso? Usamos a terapia com bloqueador de canal de cálcio. Reestratificamos essa paciente a cada 3 a 6 meses. Se ela ficar em baixo risco, que é o nosso caso, lembra, pelas 3 ferramentas utilizadas, essa nossa paciente está em baixo risco. Sugestão, manter a terapia. E assim foi feito. No entanto, após 1 ano, essa paciente apresenta algum grau de deterioração clínica. Ela começa a desmaiar, a classe funcional dela passa a ser 3, e ela baixa no teste de caminhada de 600 metros para 400 metros. O BNP sobe, e aí nós fazemos um novo cateterismo, e esse cateterismo mostra algumas alterações hemodinâmicas. Ela piorou claramente, mas se a gente avaliar isso de uma forma sistemática, vai nos mostrar claramente o que aconteceu e como proceder. Vamos voltar para o aplicativo. Registro francês de 3 variáveis, o que nós fazemos rotineiramente no nosso serviço. Classe funcional, teste de caminhada e BNP. Então, a paciente tem agora 400 metros, uma classe funcional 3 e um BNP na faixa de risco intermediário. Lembre-se, ela estava com as 3 variáveis em baixo risco, agora ela está em vermelho, ela não tem nenhuma variável em baixo risco. Precisamos mudar a nossa conduta. Vamos para o Compera. As 6 variáveis estão disponíveis para esse momento de reavaliação. Teste de caminhada, classe funcional e BNP, e as 3 variáveis hemodinâmicas consideradas no Compera: índice cardíaco, pressão de átrio direito e saturação venosa. Lembrar que o Compera faz uma média aritmética simples, risco intermediário. Com tratamento insuficiente, precisamos alterar a nossa conduta. E assim foi feito. A nossa paciente está neste ponto agora. Reestratificação a cada 3, 6 meses, ela era baixo risco, e agora ela não é baixo risco. Então, a gente precisa otimizar o tratamento da paciente. Aqui, foi otimizado com terapia combinada. Reestratificamos novamente após 3 meses. E aí, nós conseguimos algumas variáveis em verde, mas as variáveis clinicamente mais relevantes, classe funcional, teste de caminhada e BNP, não melhoraram a contento. Vamos utilizar a ferramenta para ver como é que nós se comportamos na prática. De novo, francês de 3 variáveis, base da nossa conduta ambulatorial. Teste de caminhada 430, ela não atinge o patamar de 440, classe funcional 3, BNP de 110, risco intermediário. Ainda em vermelho, ainda não baixo risco, ainda demandando uma interferência farmacológica adicional. Independente dela ter melhorado em uma ou outra coisa, ela não atingiu o patamar desejado, e sim, nós precisamos acrescentar alguma coisa na terapêutica dessa paciente. Mesma coisa no registro Compera. Ela continua em risco intermediário com as minhas variáveis disponíveis, e a mesma coisa aconteceria se nós utilizássemos o registro Review. Próximo passo dessa paciente, então, se ela está com 2 drogas, acrescentar uma terceira via da prostacyclina. Quão frequentemente atingimos o baixo risco nos pacientes com hipertensão pulmonar? É fácil atingir o baixo risco? Não, claramente não é. O Rogério já nos mostrou essa informação na sua apresentação. Vamos dar uma olhada nos dados do registro Compera. Começamos com 12% de pacientes em baixo risco e com o tratamento na primeira reavaliação, apenas 24% dos pacientes atingem o baixo risco. Todos nós que lidamos com pacientes com hipertensão pulmonar, precisamos mudar um pouco o nosso radar e tentar perseguir o baixo risco de uma forma um pouquinho mais obstinada, e com certeza esse aplicativo vai ser uma boa ferramenta para que possamos fazê-lo. Vamos para o segundo caso, uma paciente de 35 anos, feminina, natural e procedente de Taubaté. Ela tinha como comorbidade uma esclerodermia já há 4 anos, forma cutânea, e apresenta uma dispneia progressiva há 12 meses, agora aos pequenos esforços. Tem um ritmo cardíaco regular, uma frequência cardíaca de 96, PA 130/80, um ecocardiograma com níveis não tão elevados de pressão, mas ainda assim alterados, com fração de ejeção de ventrículo esquerdo normal. Ela já nos traz um perfil de anticorpos com anticentrômero positivo, sugestivo de doença vascular pulmonar, e o anti-SCL70 negativo,
e uma função pulmonar muito próxima do normal em termos de volumes, mas com uma difusão bastante reduzida. Quando você parte da investigação da dispneia dessa paciente, nós notamos uma linfonodomegalia algum tanto incomum para pacientes com hipertensão pulmonar, alguma presença de espessamento septal e vidro fosco centrolobular, sugerindo a presença de doença veno-oclusiva. Vamos confirmar o diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar com o cateterismo cardíaco, aqui demonstrado, pressão média da paciente 58, maior do que 20, portanto, hipertensão pulmonar, uma hipertensão pulmonar pré-capilar, pressão de oclusão menor do que 15, 14, e agora vamos olhar os parâmetros de gravidade, parâmetros prognósticos. Pressão de átrio direito de 10, índice cardíaco de 2,3 e saturação venosa de 61. Se eu coloco a paciente na tabelinha da ESC e ERS de 2015, eu tenho algumas variáveis em baixo risco e algumas variáveis em risco intermediário. Eu enxugando a tabela e pegando as variáveis clinicamente mais relevantes, eu tenho todas as variáveis em risco intermediário, portanto, a paciente provavelmente é risco intermediário. Se eu estou em risco intermediário, recomendação de consenso, terapia combinada, antagonista do receptor de endotelina, com inibidor de fosfodiesterase 5, drogas via oral e reestratificação de risco a cada 3 a 6 meses. Não vou cansar vocês fazendo a estratificação de uma paciente, obviamente, em risco intermediário, mas agora, após a terapia combinada, reavaliamos a paciente, veja, sempre classe funcional, teste de caminhada e BNP. E o que nós temos? Classe funcional 3, teste de caminhada de 420 e um BNP de 42. E agora? Ela está em baixo risco? Ela está em intermediário? Será suficiente o que eu consegui? Ou preciso acrescentar algo em medicação? Então, vamos passar para as 3 ferramentas. Estratificação francesa, teste de caminhada de 420, classe funcional 3 e um BNP de 45, menor do que 50. Vermelho, não está suficiente. Mesmo ela tendo melhorado com o tratamento, o que você conseguiu ainda não foi suficiente. Você precisa otimizar o seu tratamento. Vamos tentar avaliar com o Compera. As 3 variáveis clínicas não têm as 3 variáveis hemodinâmicas, mas o Compera pode ser realizado também dessa forma, risco intermediário. Não é suficiente. Precisamos otimizar o tratamento. E vamos para o Review. Review Light, na sua versão mais palatável para o uso ambulatorial diário. Notem que o aplicativo é muito leve e muito ágil. É muito prazeroso utilizar esse aplicativo, realmente. Risco baixo. Agora eu tenho um conflito. Eu tenho baixo risco no Review Light e eu tenho risco intermediário no Compera e não baixo risco no registro francês. Em qual deles eu vou acreditar? Eu vou manter o meu tratamento combinado ou eu vou otimizar a medicação? Talvez, nesse momento, seja a hora de você lançar mão de outras variáveis. Lembre-se, nós estamos falando de uma avaliação multiparamétrica. E essa avaliação multiparamétrica não se restringe a essas informações que nós temos nesses 3 registros. Talvez seja a hora de você utilizar a ressonância, ou talvez seja a hora de você utilizar o teste cardiopulmonar de esforço para te dar mais informações e você decidir se você fará ou não uma avaliação adicional. A nossa alternativa foi entender essa paciente como persistente em baixo risco e 1 ano depois ela é reavaliada. E agora, claramente, ela tem muita heterogeneidade na tabela, não sei avaliar. Assim, vamos passar para a nossa última reavaliação com a estratégia sistemática do aplicativo. Então, vamos lá. De novo, francês, 3 critérios. Ela tem um teste de caminhada razoável, de 440 metros. Classe funcional 1 e 2. Um índice cardíaco de 1,9 e uma pressão de átrio direito de 12. Um critério em alto risco, vermelho, precisamos mudar o tratamento. Registro francês de 3 variáveis, perdão, para ser anterior a de 4 variáveis. 3 variáveis, vamos esquecer hemodinâmica, vamos focar na avaliação clínica e laboratorial. 430, classe funcional E2, PNP
intermediário não está suficiente, precisamos otimizar o tratamento da paciente. Mesma coisa para o Compera, teste de caminhada 430, classe funcional 1 e 2, BNP em risco intermediário e os parâmetros hemodinâmicos. 1,9 de índice cardíaco, alto risco isoladamente, pressão de átrio direito intermediário e a saturação venosa intermediário. Paciente em risco intermediário, preciso ajustar o meu tratamento. Vamos para o Review Light. Sem insuficiência renal, classe funcional 2, pressão sistólica de 120, frequência cardíaca de 90, BNP em nível intermediário e o teste de caminhada de 430. Pelo review, baixo risco. E agora vai caber a nós avaliarmos se precisamos otimizar ou não. Vou lembrar vocês que essa paciente no ecocardiograma tinha derrame pericárdico também, um marcador de mau prognóstico. Nossa alternativa foi, a partir de então, otimizar o tratamento, escolhendo a terceira droga. Vamos passar por questões de tempo, o terceiro caso, e concluir a nossa apresentação. Como é que eu vou utilizar as ferramentas de estratificação de risco em hipertensão pulmonar? Você vai avaliar os parâmetros clínicos, laboratoriais e hemodinâmicos periodicamente e vai considerar precocemente o tratamento com múltiplas vias fisiopatológicas de hipertensão pulmonar, lembrando sempre, atingir o baixo risco é fundamental. Então, eu preciso saber onde o meu paciente está em termos de risco para atingir o baixo risco. E eu posso prescindir do algoritmo de estratificação? Qual metodologia eu vou usar? Você pode usar qualquer uma, desde que você seja sistemático, mas não confie apenas na prática clínica. A impressão clínica tende a subestimar a gravidade do paciente. Utilize as ferramentas validadas para a estratificação de risco dos pacientes com hipertensão pulmonar para orientar o tratamento, e o aplicativo da Bayer pode nos ajudar sobremaneira nesse fim. Eu agradeço muito a atenção e devolvo a palavra para o Dr. Frederico para que possamos discutir as nossas apresentações. Muito obrigado. Caio, muito obrigado. Fantástico, né? Como eu falei no início, eu tinha certeza que esse evento ia ser um evento muito, muito bom para quem, né, vive hipertensão pulmonar, igual, né, nós e todos que estão assistindo intensamente. Então, vou começar aqui com uma pergunta do Dr. Rodrigo Lima, né? Ele coloca: parabéns pelas excelentes apresentações. Considerando-se a realidade brasileira, na qual os pacientes tendem a hipoperceber a sua classe funcional e a caminhar mais no teste de caminhada de 6 minutos, quando comparado a pacientes de Europa e Estados Unidos, podemos validar ferramentas mais simples, como a francesa e o Review 2, na realidade brasileira? Então, vou inicialmente passar para o Rogério e depois o Caio complementa, por favor. A pergunta do Rodrigo é bastante interessante, assim, mas a gente publicou em 2015, no nosso registro, a gente mostrou que pacientes em classe funcional 3 andavam 400 metros, o que é uma coisa que, de fato, desacopla em relação à realidade europeia, em que um paciente de classe funcional 3 anda em torno de 350 metros, entre 300 e 350 metros. Então, acho que é daí que vem a pergunta do Rodrigo. Nossos pacientes andam mais. E a gente tem essa sensação mesmo de que eles andam mais. Todavia, é até interessante discutir com o Caio isso hoje. Em 2009, a gente mandou um trabalho para a TS em que a gente, e até isso acabou originando um editorial em que a gente combinava variáveis. A gente mostrou que, a gente comparou pressão de átrio direito, teste de caminhada de 6 minutos e BNP. E a gente mostrou que ter uma pressão de átrio direito menor do que 10, com um teste de caminhada maior que 414 e o BNP baixo, traduzia um grande prognóstico. Quer dizer, a gente não discutia ainda estratificação de risco, mas esse trabalho nosso mostrou, infelizmente era um grupo não tão grande quanto qualquer um dos trabalhos que validaram a estratificação de risco. Mas o que eu quero dizer com isso é que, veja, o nível de corte que mostrou sobrevida na nossa população é 414 metros. A mediana que mostrou melhor sobrevida na população do nosso grupo foi, na época, 414 metros, não muito diferente do que o trabalho que validou o 440, que veio do Review, ou ainda um trabalho que a gente publicou oriundo do estudo Serafim,
que falava em 400 metros na mediana. Então, acho que sim. Primeiro, o valor de teste caminhada próximo de 400, eu acho que a gente pode utilizar mesmo na nossa população. Classe funcional, esse é o problema de usar classe funcional como variável única. Eu não consigo dizer que a nossa população subclassifica a classe funcional. Veja, a classe funcional é um conjunto entre o que o paciente interpreta da sua limitação e o que o médico interpreta do relato do paciente. Então tem um binômio aí. Eu posso ter médicos mais pessimistas ou menos pessimistas, e o que faz uma diferença interobservador enorme, a diferença intraobservador é baixa, mas a diferença interobservador é enorme. Se isto já é um problema em qualquer lugar do mundo, também o é nas populações europeia e americana. Isso só reforça que a gente não pode usar a classe funcional como marcador único. Então, tudo isso para dizer assim, sem dúvida que a extrapolação, a gente falar que um paciente em baixo risco, segundo o review, tem 1,9% de mortalidade em um ano na população americana, a gente não vai poder traduzir isso para a população brasileira com essa mesma acurácia. Fala, não, então deve ser em torno de 2% na nossa população. Mas certamente é possível a gente falar que é a população de menor mortalidade. Se eu conseguir atingir o baixo risco, tanto com o Review Light quanto com a estratégia francesa, vai ser a situação de menor risco. Eu não tenho grandes problemas de usar o cutoff de 440 para a nossa população, e classe funcional, apesar da coisa cultural poder de fato ser uma influência, a gente sempre usa isso na nossa prática clínica, mesmo o paciente podendo refletir pouco. Então, tudo isso para dizer que, assim, sim, tem limitações, mas eu acho que a gente pode usar as estratégias simplificadas também na nossa população sem problemas, e mesmo o índice de 440, eu não acho que é muito díspare do que a gente vai ter. Talvez não seja 440, possa ser 445, ou na nossa população deu 414, mas, enfim, é um compromisso que você faz. Quando você usa thresholds muito estabelecidos, você está fazendo um compromisso de tentar objetivar um pouquinho uma análise que pode ser subjetiva algumas vezes. Então, acho que, considerando o compromisso que é feito, vale. Mas isso também serve para a gente ressaltar. Usar a estratégia simplificada é o mínimo que a gente precisa. Mas eu certamente posso refinar muito mais a minha capacidade prognóstica e de análise de resposta se eu usar outras variáveis, incluindo aí a avaliação de resposta ventricular direita. Posso só colocar minha colher aí nesse assunto? Quando eu comecei a hipertensão pulmonar, eu era um menininho de fralda, ainda o Rogério já falava há muitos e muitos anos de hipertensão pulmonar, e o primeiro valor que eu li de teste caminhada foi 380. Foi o 380 que era o marcador. Aí veio os 400, veio o 440, e aí tem o trabalho da Escola Paulista que mostra a população brasileira, o threshold de teste caminhada realmente é maior, e aí a gente realmente fica um pouco perdido. Mas vamos lembrar que isso aí é uma mediana. Então, existe uma variação, mesmo dentro da população, deste número. Então, a minha impressão, Rodrigo, é que a gente não deveria muito fugir das avaliações sistemáticas já validadas. Porque isso talvez não valha, por exemplo, para uma paciente de 87 anos, ou de 90 anos, que nós temos com hipertensão pulmonar. Será que o 440 é o limite para ele? Provavelmente não. Então, se a gente começar a extrapolar muito e querer ser muito criativo, a gente vai fugir do benefício da estratificação sistemática, que é tentar fazer isso de uma forma seriada, sem fugir muito do basal. Então, a minha sugestão é que a gente tente se manter com os valores validados originalmente. Obrigado. Bom, para a gente encerrar, eu vou apresentar aqui a pergunta da Márcia Murta, e as seguintes depois nós podemos responder aí através do telemedicina do INCOR, para não avançar na hora. Então, a Márcia ela pergunta: boa noite. Com o caso exposto pelo Dr. Caio, entendo que na sistematização do acompanhamento não basta usar um modelo de cálculo, certo? Caio, Posso? Para o Rogério. Não, Márcia, você pode opte por uma estratégia e se atenha a ela. O que eu quis mostrar para vocês é que, em geral, os modelos convergem, mas, eventualmente, há divergências entre eles. Eventualmente, um pode ser superior ao outro. Lembra, o Rogério mostrou o dado que o Review 2.0 é superior em termos de predição de prognóstico
aos modelos europeu, o modelo francês e o modelo alemão. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: nós não temos apenas a estratificação de risco dos 3 modelos. Existem outras variáveis que você pode considerar em situações especiais para ajudar você na sua decisão clínica. E eu volto a enfatizar: papel do eco, papel da ressonância e papel do teste cardiopulmonar de esforço. O que eu quero dizer com isso? Estou na dúvida se meu paciente piorou mesmo e eu preciso adicionar terapêutica combinada. Coloquei na estratificação de risco, ele se manteve na mesma categoria, mas o teste de caminhada dele era 600, baixou para 520. Será que eu preciso combinar ou não? Ele está tudo em baixo risco. Use outras avaliações. Tente a ressonância, tente o cardiopulmonar. Bom, muito obrigado, Cara. Só se me permite, Fred, assim, eu acho que a gente tem que ter em mente que a gente está tratando uma doença de altíssima mortalidade. E acho que o primeiro recado do Caio é perfeito. Se atém a uma estratégia, escolhe uma e vai. Você ficou em dúvida, porque os dados são um pouco limítrofes, a minha tendência é sempre pecar pelo pessimismo, no sentido de estamos frente a uma doença de alta mortalidade. Então, se você está numa situação muito limítrofe, acho que o ponto talvez o recado seja, se você está numa situação muito limítrofe, aumente o número de variáveis que você vai utilizar para avaliar teu paciente. Seja ainda mais abrangente na avaliação. E isso vai permitir você tomar uma decisão um pouco mais consubstanciada, para você não ficar nesta margem em que uma ferramenta pode te dar o intermediário como se fosse um intermediário baixo, e a outra ferramenta pode te dar o baixo risco, e agora o que eu faço com o meu paciente, eu estou em dúvida, vou ser mais agressivo. Esse é o paciente que, se eu não tenho no meu serviço, se eu não uso rotineiramente uma avaliação mais abrangente, esse é o paciente para eu fazer a avaliação abrangente. Se todas as outras variáveis forem a favor do baixo risco, você necessariamente vai mudar a tua classificação em qualquer ferramenta que você usar. Então, acho que se você ficou em dúvida porque é um caso limítrofe, seja mais abrangente, seja mais agressivo na avaliação, para que você não deixe de ser agressivo no tratamento de um paciente que pode precisar dessa agressividade. Então, acho que esse talvez é o recado. Mas não fique vendo todas as ferramentas. Deixa eu ver como é em uma, como é em outra. Não, escolhe uma abordagem que você vai usar sistematicamente no seu centro e vai por ela. Acho que esse é o grande ponto. Se eu tenho no centro, se eu colho função renal do paciente toda vez, não tem por que eu não usar o Review Light, por exemplo, em que acopla ritmo de filtração glomerular. Não, eu tenho dificuldade no meu centro, eu consigo usar ou veja, eu consigo usar o Review Light com tudo menos o BNP. Ela foi validada para isso, por exemplo. Então, acho que você tem que, primeiro, avaliar o que você tem condição de fazer no seu centro, sabendo que precisa haver uma avaliação sistemática e multiparamétrica. Definido o que você é capaz de fazer, sabendo que você tem que fazer algo, aí você escolhe a ferramenta que você vai usar e se guia por ela no seu tratamento. Muito obrigado. Bom, nós ganhamos mais um tempinho aqui, então nós temos 2 perguntas. Eu vou passar então a pergunta da Lúcia Salles. Como quantificar derrame pericárdico nas colagenoses? Investir na avaliação do controle da doença de base ou considerar como alto risco para desfecho não desejável em HP? E elogia aí toda a apresentação. Então, vamos lá. Rogério. Você tem que pegar. Essa é a grande dificuldade das doenças de tecido conectivo e hipertensão pulmonar. Você pode ter piora de classe funcional, piora de capacidade de exercício, piora de função cardíaca, e isso não ter nenhuma relação com a doença vascular pulmonar, ou ser totalmente relacionado à doença vascular pulmonar. O que significa, e esse foi um aprendizado para a gente, veja, desde 2015, o grupo de circulação pulmonar do INCOR é um grupo multidisciplinar. Que eu falo multidisciplinar? Multidisciplinar não é ter acesso a um reumatologista ou a um cardiologista. Todos atendem juntos no ambulatório, e eu posso dizer para vocês que isso mudou completamente a forma como a gente trata o paciente, em particular o paciente com doença de tecido conectivo. A doutora Ana Paula Saad, que é a reumatologista, certamente nós a contaminamos com relação à visão da gravidade da doença vascular, mas ela também nos contaminou com relação à doença do tecido conectivo. O que você tem que fazer é que você tem que investigar as duas coisas. Você tem que buscar ativamente outros sinais de atividade da doença. Diferente da doença vascular pulmonar, na doença do tecido conectivo, que pode ter atividade sem nenhuma outra coisa em atividade,
não é o que acontece normalmente nas serosites. Então, assim, você tem que buscar sinais de atividade da doença de base ao mesmo tempo em que você avalia a gravidade, se houve mudança do status hemodinâmico do paciente. Então, não tem jeito, Lúcia, o ponto para as colagenoses, para as doenças de tecido conectivo, é que você sempre tem que ir atrás, tanto da atividade da doença de base, quanto da piora. A gente acaba sendo muito mais agressivo nesses pacientes, até com relação a remonitorizá-lo do ponto de vista hemodinâmico, para entender se aquilo está se traduzindo só como uma coisa que eu preciso tratar com imunossupressor, ou se não, o que eu preciso fazer é otimizar a terapia da doença vascular pulmonar. Não tem um exame-chave que a gente possa fazer, você tem que investigar as duas coisas ao mesmo tempo. Caio, quer complementar alguma coisa? Não, é perfeita a resposta. Então, vamos finalizar aqui agora com a pergunta da doutora Virgínia Guimarães. Esses estudos também não contemplam pacientes com esquisto, e por ser patologia mais insidiosa, nos parece que o BNP, por exemplo, se apresenta baixo mesmo em pacientes com sinais graves de disfunção de VD. Podemos transpor para esquisto esses achados? Deixa eu meter minha colher nessa resposta aqui. Beijo para a Virgínia. Não, realmente, esquisto sempre é o patinho feio dos estudos prospectivos de HP, né? Dos registros, porque eles não têm lugar nenhum, né? Só temos nós aqui, então se a gente não faz, não aparece. Mas o que eu posso falar para você, então, assim, não existe nenhum estudo que valide a estratificação de risco para esquistossomose, fato. Mas o que a gente pode tentar transportar é para doenças de hipertensão pulmonar de longa duração, por exemplo, congênita. Congênitos foram incluídos no review e eles seguem e obedecem basicamente o mesmo padrão. Então, a meu ver, sim, você pode aplicar a estratificação de risco para os pacientes com HP associado a esquisto e esperamos que em breve possamos sanar essa dúvida com uma publicação avaliando isso de forma prospectiva. Obrigado, Caio. Rogério, quer fechar para a gente, por favor? Não, na verdade, eu só queria agradecer a participação nas perguntas, agradecer a todos, agradecer a Bayer pelo incentivo educacional. Eu acho que a forma da gente crescer na hipertensão pulmonar ainda tem um espaço enorme para a gente juntar os centros nacionais que tratam de hipertensão pulmonar e mesmo os médicos interessados, cada vez mais num país de dimensão continental como a nossa, a gente precisa aproximar os médicos que tratam isoladamente ou que fazem os primeiros diagnósticos, a primeira abordagem, ou em locais onde não tem centro de referência, acabam sendo responsáveis por tratamento de uma doença tão complexa e menos frequente como a hipertensão pulmonar. Acho que o objetivo é a gente aproximar sempre esses médicos dos centros de referência. Acho que eventos como esse servem muito para isso. A participação de colegas de diferentes centros, como o Fred aqui de Belo Horizonte e a gente, visa ressaltar isso, né? Ressaltar que a comunidade de uma doença rara como hipertensão pulmonar só cresce se for unida e se de fato for acessível pelas pessoas que não fazem parte dos centros de referência. Acho que a iniciativa do aplicativo vai também nessa direção, aproximar o conhecimento da hipertensão pulmonar de todas as pessoas que lidam com paciente com hipertensão pulmonar. Oxalá a gente consiga fazer coisas de sistematização desse tipo também para diagnóstico, para que a gente possa socorrer pessoas que estão um pouco mais à distância dos centros de referência. Então, para mim foi um prazer participar, sempre um prazer participar das discussões com o Fred, com o Caio, sempre um aprendizado. Os casos que o Caio apresentou, fantásticos, e mostram de fato a relevância que é você fazer estratificação de risco. Hoje é fundamental. Se a gente falava no passado que era fundamental todo o processo diagnóstico, hoje a gente tem dois processos fundamentais, o processo diagnóstico e a avaliação multiparamétrica do paciente com hipertensão pulmonar. Então foi um prazer para mim participar dessa noite e em particular sob a tua moderação, Fred. Obrigado. Bom, então finalizando aqui, mais uma vez gostaria de agradecer esse convite, as palavras do Caio, do Rogério, e mostrar, né, que realmente nós agora temos uma ferramenta muito robusta e que ela deve ser estimulada pelos coordenadores dos centros de referência para que ela seja utilizada com a maior frequência possível. Existe a perspectiva de que em breve a gente tenha uma revisão do nosso protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. É bem provável que esse novo PCDT
ele nos dê a opção da terapia combinada, e com isso, então, nós temos uma responsabilidade maior nas nossas mãos. Primeiro, com o nosso paciente. Tratar o paciente corretamente. Essa é a maior responsabilidade de um médico, de um centro de referência que lida com uma doença tão grave e de prognóstico tão sombrio como a hipertensão arterial pulmonar. E a segunda responsabilidade é com o ente público. Nós não podemos hipertratar um paciente, porque o custo do tratamento ele é alto, são drogas de alto custo. Então, esse aplicativo é uma ferramenta extremamente prática, né, como foi demonstrado aí pelas exposições do Rogério e do Caio. Então, eu espero que todos os centros de referência estimulem os seus membros a fazer uso rotineiro dessa ferramenta. Então, muito obrigado, desejo aí um final de noite muito bom para todos, com a família, e espero que em breve a gente tenha outros eventos desse nível que foi muito bacana. Boa noite a todos.